Muito bem. Então, como tínhamos anunciado, a live Mediunidade na linha do tempo. Na linha do tempo. Deus cria espíritos desde todo o sempre, como bem o sabemos. Por esse motivo, sempre haverá espíritos de diversos graus de evolução. A comunicação entre os dois planos da vida é, assim, uma realidade consequente das leis evolutivas estabelecidas por Deus, que permite o intercâmbio entre os dois planos existenciais, de modo a que os espíritos mais avançados possam ajudar os que se encontram na retaguarda. Existem imensos testemunhos que comprovam que a crença na imortalidade da alma e a possibilidade da comunicação entre os vivos e os chamados mortos sempre existiu. Assim, a mediunidade, através da qual é possível a constatação da imortalidade da alma, é uma faculdade tão natural, tão antiga quanto a existência da própria humanidade. Estudando as civilizações da Terra, vamos observar que a mediunidade tem-se manifestado em todos os tempos e em todos os lugares, desde as mais remotas épocas. Neste nosso humilde trabalho, como dissemos no princípio, através destes slides que vamos apresentar, iremos procurar demonstrar precisamente essa realidade. Portanto, falar dos fenómenos mediúnicos, procurando historizá-los, conduz-nos a um olhar sobre as relações mais antigas do homem com o invisível. Também o sabemos que a ideia de divindade é inata no homem. Dessa ideia básica, em sintonia com o assombro do mundo misterioso e cheio de seres estranhos, nasceu a magia. A magia, os magos. Magos é apenas um nome, porque ao longo do tempo, os nomes que foram dados àqueles que provocavam os fenómenos mediúnicos têm sido diversos. Magos, pitons ou pitonisas, oráculos, videntes, sacerdotes, feiticeiros, bruxos, etc. Os nomes, efetivamente, têm variado muito, mas o fenómeno, apesar dos diferentes nomes dados àqueles que o têm produzido, tem sempre as mesmas fontes. E essas fontes têm origem nos dois planos da vida, nos dois planos existenciais. Por um lado, os espíritos, para se manifestarem, necessitam de médiuns, que lhes fornecem as energias, o ectoplasma, necessário à produção dos fenómenos. Por outro lado, os médiuns, para poderem produzir esses fenómenos, pois necessitam, como é lógico, da intervenção dos espíritos. Vamos ver então os fenómenos mediúnicos no passado longínquo. Os fenómenos mediúnicos no passado remoto eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, sob a feição fantasiosa dos milagres que lhe eram atribuídos em razão do desconhecimento das leis que os regem. Por isso lhe chamavam milagres. Aqueles que podiam manter intercâmbio com o mundo invisível eram considerados privilegiados. Eram seres privilegiados. Mas por ignorância também eram receados e muito incompreendidos. E desta incompreensão nasceu a perseguição. O homem é assim, se não consigo explicar um fenómeno que eu não consigo compreender muito bem, o melhor é eliminar o instrumento que provoca esse fenómeno, não vá às tantas isto prejudicar-me. Ora bem, e assim os médiuns eram perseguidos e tantas vezes, infelizmente, eliminados. Então, falando um pouquinho da história da humanidade, vemos que, relativamente ao enterro dos mortos, os historiadores, os antropólogos estão de acordo. O enterro dos mortos marca a existência entre os seus praticantes de uma ideia de continuidade da vida após o túmulo. Os antropólogos já chegaram a esta conclusão. E isto aconteceu durante o último meio milhão de anos, quando o homem do Neandertal começou a enterrar os seus mortos com evidentes sinais de ritualismo. Estes rituais aconteciam porque instintivamente eles tinham a noção de que aquele ser de quem se estavam a despedir teria continuidade num outro tempo, numa outra realidade, que, embora incompreendida,
Eles não percebiam muito bem como era, mas tinham disso a intuição. Pois, precisamente, também a evocação dos mortos, que também é conhecida e que existiu durante toda a Antiguidade, numa herança direta dos períodos pré-históricos, aí encontramos a evocação destes mesmos mortos como um facto normal e corriqueiro entre aqueles povos. Portanto, se por um lado cumpriam um determinado ritual ou despedirem-se daquele corpo que estavam a enterrar, por outro lado, mais tarde, evocavam esses ancestrais na certeza de que eles iriam responder ao seu chamado. Portanto, enterro dos mortos, evocação dos mortos e aqui, portanto, a ligação, portanto, à continuidade da vida. Vamos ver então a modernidade na antiguidade pré-clássica e clássica. O hinduísmo. Vamos falar muito pouco sobre o hinduísmo, pese embora existem imensas coisas sobre o hinduísmo. A relação entre os mundos material e espiritual tem sido registada, portanto, em todas as épocas da humanidade, como já dissemos. Desde tempos imemoriais, os sacerdotes brahmanes, iniciados nos mistérios sagrados, preparavam indivíduos, reparem bem, preparavam indivíduos, designados faquires, para a obtenção dos mais notáveis fenómenos mediúnicos, tais como a levitação, o estado sonambúlico e até ao nível do êxtase. Reparem bem que eles preparavam pessoas especificamente para serem médiuns, que não é aquilo que hoje acontece. No Antigo Egito era muito parecido, de uma forma idêntica às práticas religiosas da antiga Índia. As faculdades mediúnicas no Egito foram desenvolvidas e praticadas no silêncio dos tempos sagrados, sob o mais profundo mistério e rigorosamente vedadas à população leiga. Mas aqui também vemos, precisamente, a preparação de determinados indivíduos com faculdades específicas para produzirem os fenómenos mediúnicos. A ciência destes sacerdotes incluía conhecimentos e práticas sobre magnetismo, sonambulismo, cura pelo sono provocado, uso da sugestão, hipnotismo, clarividência para fins terapêuticos. Reparem bem, portanto, as variedades mediúnicas que estes sacerdotes conseguiam adquirir por práticas e por, com certeza, porque tinham realmente já apetências para isso, porque nem todos aqueles que, portanto, eram escolhidos conseguiam bons resultados, portanto, conseguiam coisas extraordinárias que hoje, se calhar, se tivéssemos bem noção delas, ficaríamos assombrados. Na Suméria e na Babilónia, a medicina entre estes senhores constituía-se num misto de ervanária, fitoterapia, como nós chamamos, e magia, cujo receituário consistia principalmente na elaboração de feitiços a fim, vejam bem, a fim de exorcizar os maus espíritos que acreditavam ser a causa das moléstias. Reparem que, portanto, na Suméria e na Babilónia se exorcizavam os maus espíritos. Hoje a doutrina espírita nos informa que nossas moléstias, como nós vimos numa live que apresentámos aqui há uma semana ou duas, têm sua origem em nossos comportamentos. Sendo que algumas dessas moléstias têm origem nos comportamentos desta existência física e outras têm a sua origem em existências anteriores. Porém, também nos esclarece a doutrina espírita que por vezes, infelizmente mais vezes do que pensamos e do que desejaríamos, somos sim vítimas de obsessões que são influências perniciosas de irmãos nossos, desencarnados, portanto dos espíritos, que infelizmente ainda se comprazem em fazer o mal. E porquê é que nós somos vítimas dessas obsessões? Também o aqui dissemos, porque nos sintonizamos com eles. Como? De acordo com as nossas tendências, as nossas inclinações, os nossos defeitos, os nossos vícios, os atraímos e de repente estão eles a provocar-nos, portanto, os tais danos à saúde. E daí que na Suméria e na Babilónia tinham noção disso e, portanto, exorcizavam os maus espíritos.
Vamos ver agora se na Bíblia temos algo que se relacione com a mediunidade. Temos, e temos muito, quer no Velho, quer no Novo Testamento. Vamos a ver apenas alguns, porque estão lá imensos, portanto, casos de mediunidade patente, latente, visível. Vamos ver então alguns do Velho Testamento. Em Noé, vemos que Deus lhe dá instruções sobre a construção da arca e como devia proceder face ao dilúvio. Então o Noé está a ouvir Deus a dar-lhe instruções. Vemos aqui o quê? Mediunidade de audiência. Noé ouvia Deus. Claro que hoje temos consciência que se calhar Noé não estaria a ouvir Deus. Porque Deus tem os seus prepostos, os seus tutelados, a quem dá instruções que depois, por sua vez, ele sim comunicam connosco. Seja como for, Noé ouvia a voz que ele entendia que era de Deus. Portanto, temos aqui o fenómeno de audiência. Isto está lá nos Evangelhos, no Gênesis, no capítulo 6, versículo 13. Indo agora aos tempos de Abraão, Agar, serva de Sara, que era esposa de Abraão, tendo fugido da casa de Abraão, ouve e vê o anjo do Senhor que a aconselha a voltar para Abraão, do qual iria ter muitos filhos. Então, como é que ela vê o anjo do Senhor? Vê porque tem evidência. Se não tivesse evidência, não podia ver o anjo do Senhor, não é? Está lá no Gênesis, capítulo 16, versículo 7 a 13. Portanto, temos aqui a mediunidade de evidência. Ainda sobre Abraão, 3 anjos do Senhor visitam a casa de Abraão e revelam-lhe que Sara, que era já uma senhora idosa, ficaria grávida e que esta geraria Samuel. Então vemos aqui Abraão a ver 3 anjos do Senhor, a ouvi-los, a própria Sara também os ouviu, e aqui temos várias coisas, até podemos ter porventura materialização, porque aqueles 3 anjos poderiam muito bem ter-se materializado, mas se não se materializaram, pelo menos se apresentaram pela faculdade da evidência, e Abraão, com a sua evidência, os conseguiu ver e ouvir, tal como sua esposa, que escondidinha lá atrás do mosteiro, ouvia a conversa. Ainda mais um caso sobre Abraão, que todos conhecemos. E o Senhor disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão obedeceu, chegado ao local indicado, pegou no cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e lhe disse, vejam aqui, mas o anjo do Senhor, primeiro o Senhor lhe disse, mas depois o anjo. Claro que temos que pensar aqui nas transcrições que iam sendo feitas. Portanto, nunca era Deus, eram sempre os anjos do Senhor é que falavam com os homens e não Deus. O anjo do Senhor lhe bradou do céu e lhe disse, não estendas a mão sobre o mancebo e não lhes faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes o teu único filho. Nisto Abraão olhou para trás de si e viu ali um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato, o qual ofereceu em holocausto em vez de seu filho. Aqui temos vários fenómenos mediúnicos. Temos o fenómeno da audiência e temos aqui um fenómeno muito natural de translação de um sítio para o outro, ou seja, houve aqui, portanto, um fenómeno de levar algo de um sítio para o outro, porque o carneiro, coitadinho, não aparecia ali à toa. Há de ter sido desviado de um rebanho qualquer e era necessário que Abraão cumprisse, portanto, o seu ritual e, portanto, foi-lhe trazido aquele carneiro, portanto, pelas faculdades mediúnicas que ele tinha, que lhe permitiam, portanto, fazer isso. Vamos ver agora uma outra coisa muito interessante sobre Balaão, a história de Balaão que todos conhecem. Balaque, rei de Moabe, com medo do povo que tinha saído do Egito, comandado por Moisés, quando foi do Êxodo, enviou mensageiros para chamar Balaão. E porquê? Para que este lançasse uma maldição sobre aquele povo, que ele estava muito preocupado que aquele povo lhe viesse fazer mal. Mas Balaão consulta seu Deus que lhe diz, não vás com eles, tu não poderás amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. E Balaão não foi,
com os mensageiros de Balaque. Mas Balaque, teimoso e cheio de medo, enviou outros líderes, em maior número e mais importantes que os primeiros, e o seduziram com promessas. E o coitado do Balaão lá se resolve o outro dia a sair e a ter com o rei para fazer a tal maldição. Porém, um anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, que se recusa a avançar por aquele caminho por 3 vezes. Então o anjo abriu os olhos de Balaão. Abriu os olhos de Balaão. Ou seja, abriu-lhe os olhos da vidência. Para quê? Para que ele, Balaão, visse aquilo que a jumenta já estava a ver há bastante tempo. Ela via ali aquele anjo na frente e não queria avançar. Ele ainda não tinha conseguido. Mas o anjo abriu-lhe os olhos da vidência e viu o anjo parado no caminho, empunhando uma espada. E o anjo disse: Eu vim aqui para o impedir de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Balaão então disse ao anjo: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Se te desagrada o que estou fazendo, então eu voltarei. Ora bem, aqui temos precisamente a mediunidade de vidência e audiência, e está lá em Números 22 na Bíblia, para qualquer pessoa que queira ir consultar. Esta passagem é também referida no livro dos médiuns, no nosso livro dos médiuns, no capítulo 7. No capítulo 7. Uma passagem também curiosa sobre o rei Saul. Saul, rei dos Hebreus, consulta a pitonisa de Endor para saber de sua sorte contra os filisteus. Ele andava guerreando com os filisteus, as coisas não estavam correndo bem, e então ele consulta a pitonisa de Endor. E é curioso que neste episódio é o próprio espírito do profeta Samuel, com quem ele quer falar, evocado pela pitonisa, que vem aconselhar Saul. Mas vejamos o que aconteceu. E aqui, claramente, temos uma mediunidade, materialização, vidência, audiência, enfim. O espírito materializou-se para poder ser visto e ouvido por Saul. E precisamos lembrar antes que Saul tinha expulsado os necromantes e todos os videntes do seu reino. Porém, ele, coitado, já tinha consultado aquilo que lhe restava, que era Javé. Mas Javé não lhe respondeu, nem em sonhos, nem pela sorte, nem pelos profetas. Então, tendo questionado seus servos, estes indicaram a pitonisa de Endor. E lá foi ele à pitonisa de Endor. Disfarçou-se, porque já sabia que se aparecesse lá como rei, ela fugiria, e foi à noite encontrar-se com ela. Uma vez lá pediu-lhe: Quero que me adivinhes o futuro evocando os mortos. Mas ela também não era burra de todo, e muito embora não conhecesse aquela pessoa que tinha na frente, porque estava disfarçado, lhe disse: Então, mas você não sabe que o nosso rei Saul expulsou os necromantes e adivinhos? Está querendo armar-me uma cilada para que eu seja morta. Então Saul jurou por Javé que não lhe faria mal nenhum. Então, o que quer que você que eu faça? Olhe, chame-me Samuel. E assim foi. A mulher chamou Samuel, e foi aí quando Samuel, que não era um qualquer que se chamava, porque era um profeta dos mais categorizados, se começa a materializar, que ela percebeu que havia qualquer coisa que estava errada e percebeu que estava perante ela o rei Saul. E então, porque me enganou, diz ela, você veio aqui para me desgraçar e tal. Não, e o rei tranquilizou-a. Não. E então pediu-lhe para ela lhe descrever o que estava vendo e ele percebeu que estava na frente de Samuel. Vejam bem aqui, tudo isto está na Bíblia. Tudo isto está na Bíblia para qualquer pessoa que a tenha, claro, tem que a ter, poder constatar todas estas passagens, que são passagens claras e evidentes de manifestações mediúnicas. De manifestações mediúnicas. Ainda uma passagem de Ló, também muito interessante. Todos nos lembramos daqueles factos de Sodoma e Gomorra. 2 anjos do Senhor visitam a cidade de Sodoma e são convidados por Ló para entrar em sua casa, com os quais partilha a refeição. Vejam bem, mediunidade de materialização, aqui bem clara, porque não é só evidência,
Eles vão, sentam-se e comem com Ló. Estão ali comendo com Ló. Bem, é claro que comer, se calhar não comeram. Terão dado a entender que comeram, mas depois estavam ali materializados para que Ló e a sua família os visse. Um outro caso muito interessante relacionado com um jovem que veio a ser o sexto rei de Roma, Sérvio Túlios. Quando Sérvio Túlios era menino, sua mãe viu sobre a sua cabeça uma chama azul. Allan Kardec, conhecendo esta história, perguntou ao Espírito São Luís se este facto histórico era uma fábula ou tinha sido real, se realmente tinha aparecido essa chama azul por cima da cabeça de Sérvio Túlios. E a resposta do Espírito São Luís foi que sim, é real e tinha sido produzida por um espírito familiar para avisar sua mãe, que era médio vidente, de que o filho teria uma missão a cumprir. Isto está lá também no livro dos Médios, no capítulo 6. Ora bem, Sérvio Túlio nasceu escravo. Ele nasceu escravo. De facto, nasceu de uma prisioneira de guerra que teria sido nobre em sua cidade de origem e que fazia serviços domésticos para o então rei Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco era o quinto rei de Roma e foi um dos maiores reis de Roma. E criou este Sérvio Túlios, que acabaria por vir a suceder-lhe, muito embora não fosse de origem, portanto, real, acabaria por vir a suceder-lhe no reino. E daí, portanto, aquele aviso que foi dado à sua mãe para que, de algum modo, portanto, tivesse cuidado na educação daquele seu filho. Agora, um caso que nos levaria a fazer algumas reflexões sobre os nossos atos. Vejam bem, Belsazar, neto de Nabucodonosor, era corregente da Babilónia com seu pai Nabonido. Era um jovem e, como jovem que era, arrogante, um dia organizou uma grande festa, oferecendo um lauto banquete a cerca de 1000 convidados. Depois de muitos já terem bebido e comido, mandou que lhe trouxessem os vasos de prata e ouro que seu avô Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. E, logicamente, esses vasos eram vasos sagrados. Tinham vindo do templo, eram considerados vasos sagrados. E então, eles se serviram para continuar a beber, tanto o rei, como as suas concubinas, como os nobres da corte, etc. De repente, aparece uma mão misteriosa, e escreveu a letras de fogo as seguintes palavras nas paredes do salão: Mané, Tessel e Faré. O rei, muito espantado e cheio de medo, mandou de imediato que os magos viessem até ao salão para explicar o que aquilo queria dizer. Porque os reis tinham sempre os seus magos, os seus adivinhos, para explicar essas coisas enigmáticas, esquisitas e que ninguém compreendia, senão eles, magos. Se calhar não compreendiam nada, mas pronto. Mas ninguém conseguiu decifrar aquelas palavras para a tristeza do rei. Foi então que a rainha se lembrou de Daniel, o célebre Daniel da Bíblia, que também todos nós conhecemos. Um hebreu que tinha fama de mago. Daniel veio e, depois de censurar asperamente a conduta do rei, interpretou as palavras da seguinte forma: Mané, isto quer dizer, Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs fim. E o rei, coitado. Tessel, tu foste pesado em uma balança e teu peso foi considerado insuficiente. Faré, o teu reino dividiu-se e foi dado aos medo-persas. E a verdade é que nessa mesma noite o rei Belsazar desencarnou e o seu reino caiu nas mãos de Dario, o rei dos persas. Temos isto também lá em Daniel, no capítulo 5, versículos 1 a 31. Reparem como os nossos comportamentos podem ter, irrefletidos, podem ter consequências drásticas. Este senhor, além dos abusos que ele estava fazendo, foi inclusive abusar com coisas sagradas. Recebeu aquele aviso e pronto, e foi a desgraça dele. Lembrando ainda Moisés, de que já aqui falámos, temos o caso mais significativo de materialização, que mediante este fenómeno deu origem a que ele recebesse no alto a tábua dos 10 mandamentos.
E ainda recordamos aqui que também Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz e afirma, e nós sabemos bem que assim é, Sócrates e Platão foram precursores do Espiritismo. E o que é que acontecia com Sócrates? Bom, de referir que os discípulos dele, de Sócrates, e que diziam com frequência e admiravam com respeito, um amigo, que era o amigo de Sócrates, o amigo invisível, que o acompanhava constantemente. Ou seja, Sócrates tinha um guia espiritual praticamente sempre junto a ele, que lhe dava instruções, que com ele conversava, e, portanto, Sócrates era médium, vidente e audiente, que não ficava com certeza atrás a um Divaldo Pereira Franco ou a um Francisco Cândido Xavier, no que diz respeito à capacidade de produzir fenómenos. Na Bíblia, agora relacionando alguns casos com o Novo Testamento. Temos algumas coisas no Novo Testamento que nos deem indícios de mediunidade. Ui, imensas, imensas, imensas. Com o aparecimento do cristianismo, a mediunidade foi amplamente utilizada pelos seus profitentes e os apóstolos que se mantiveram leais a Cristo tornaram-se médiuns notáveis. Relacionar e descrever os factos mediúnicos inerentes ao cristianismo seria uma tarefa para a qual precisaríamos não de uma hora, mas de várias horas, tal a diversidade e quantidade de factos conhecidos, devidamente documentados. Assim, apenas iremos referir a alguns dos mais conhecidos, como é o caso que vamos ver já de seguida, e que é muito conhecido de toda a gente. Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, sempre os mesmos, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, o Monte Tabor. E se transfigurou diante deles. Ali, Moisés e Elias tornaram-se visíveis ao seu lado. Aqui, e nós não temos como discutir isto, pelo menos o fenómeno da visão é patente. Porque quer Moisés, quer Elias, já tinham desencarnado há muito. Porém, é muito provável que inclusive se tenha dado a materialização. E eu acredito que sim, dado que este trio, Pedro, Tiago e João, foram os protagonistas, portanto, à época de Jesus, de fenómenos dos mais maravilhosos, designadamente aqueles que estão relacionados com a ressurreição dos mortos. Portanto, acredito que, porventura, Moisés e David e Elias se terão ali, portanto, materializado. Está lá, portanto, isto também em Mateus, na Bíblia, no capítulo 17, versículos 1 a 9. Também um outro fenómeno, que é o chamado fenómeno do Pentecostes. No dia de Pentecostes, os emissários espirituais do Senhor produziram fenómenos físicos em grande quantidade, como sinais luminosos, vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia. Para quem não esteja familiarizado com este termo, xenoglossia é a capacidade que um médium tem de falar línguas que ele desconhece. Eu não sei falar russo e, de repente, se for médium, posso perfeitamente falar russo de uma maneira perfeitamente clara, porque estou a ser intuído e, portanto, chama-se isto xenoglossia. Então, neste dia, na celebração do 50º dia após a Páscoa, eis que estavam todos unidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, barulho estridente, como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Está lá escrito assim na Bíblia. Ora, nós sabemos que havia em Jerusalém judeus devotos de todas as partes do mundo. Ouvindo o som, ali se juntaram aquela multidão toda, e qual foi o espanto deles quando ouviram aqueles que eles conheciam perfeitamente e que sabiam que não tinham capacidade para isso, falar nas suas próprias línguas. Isto foi, portanto, um fenómeno extraordinário. E ainda, um também muito conhecido, o fenómeno da estrada de Damasco, quando Jesus aparece a Saulo de Tarso e este,
ofuscado pela luz resplandecente, ouve as palavras do Mestre que o convida à conversão. Vemos aqui claramente, portanto, a evidência e a audiência. E ainda na continuação desta passagem, deparamos com o magnetismo curativo por imposição das mãos. Quando? Quando Ananias, obedecendo ao chamado de Jesus, foi ter com Paulo de Tarso, curá-lo e restituindo-lhe a visão. E ainda, para terminar, e relativamente ao Novo Testamento, vamos falar aqui de um outro caso muito especial, dado que se trata, pelo menos para mim, daquilo que eu considero a primeira psicografia que se conhece. Não propriamente psicografia, mas é o primeiro livro mediúnico, que foi o livro que João Evangelista, quando exilado na ilha de Patmos, recebe pela via mediúnica o chamado Apocalipse, um livro profético no qual ele, João, descreve as suas visões. Psicografado não porquê? Às vezes eu digo, é o primeiro livro psicografado, mas é errado dizer isso, porque realmente psicografia pressupõe estar um espírito junto ao médium que, pela intuição ou por outra via mediúnica, como seja a faculdade mecânica, vai escrevendo aquilo que este espírito que está junto a ele lhe vai ditando. Aqui, João, as coisas aconteceram um pouco diferente. Ele tinha visões, eram digamos que, dados flashes visuais que ele interpretava e passava ao papel. Um pouco como Ivone Amaral Pereira também fez em algumas das suas obras, que ia em deslocação ao mundo espiritual, recolhia lá, portanto, informações que depois ela transcrevia ao papel nas obras maravilhosas de Ivone Amaral Pereira, que nós recomendamos. Na Grécia também temos muitos casos de mediunidade. A crença nas evocações era comum. Todos os templos possuíam as chamadas pitonisas, encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses. Também entre os celtas, no ramo gaulês, temos este povo que se espalhou por grande parte da Europa entre os séculos 21 e 1 a.C., atingindo a sua maior influência entre os séculos 6 e 3 a.C., que se constituíram em grupos herméticos de sacerdotes treinados para comunicarem com o além. Reparem, cá temos outra vez sacerdotes que eram treinados especificamente para se poderem comunicar com o além. Um pouco como se fazia, portanto, na Índia, com os brahmanes, e no Egito. Para eles, para estes senhores celtas, do ramo gaulês, a ideia da continuidade da vida e a respectiva possibilidade de comunicar com os espíritos dos ancestrais não era apenas uma crença, era uma prática comum. No mundo romano, ora bem, entre os romanos, as práticas de evocação estavam largamente disseminadas. Depois da fundação do Império, o povo depositava grande fé nos oráculos. As sibilas romanas, evocando os mortos, interrogavam os espíritos e eram consultadas sem cessar pelos generais. Eram continuamente consultadas pelos generais. Em verdade, nenhum empreendimento mais ou menos importante era decidido sem que se tivesse de tomar o conselho preliminar dessas sacerdotisas. Vejam bem, portanto, até que ponto ia a crença, efetivamente, na imortalidade da alma e também o apoio que eles tinham nesses espíritos que vinham do além, que eles reputavam de terem muito mais conhecimentos do que eles próprios. O historiador público Cornélio Tácito refere, em dado momento, que durante uns meses em que Tito Flávio Sabino Vespasiano, imperador romano, estava em Alexandria, aguardando ventos favoráveis para viajar em segurança de regresso a Roma, aconteceram diversos prodígios. Ora bem, como aconteceram estes prodígios, Vespasiano desejou ir visitar a morada sagrada dos deuses para consultá-los em relação ao Império. Digamos que, pelo menos aquilo que há escrito assim levam a crer, Vespasiano era um homem crente. Então dirigiu-se ao templo e, uma vez lá dentro, ordenou fossem fechadas as portas a todas as pessoas. Em dado momento, já lá dentro, vi atrás de si um dos chefes egípcios mais importantes, chamado Basílides,
que ele sabia estar doente em lugar bem distante de Alexandria, onde ele se encontrava. Perguntou aos sacerdotes se Basílides tinha estado naquele dia no templo e recebeu como resposta não. Perguntou depois aos passantes se alguém o tinha visto na cidade e também não, ninguém tinha visto. E por fim enviou homens a cavalo e certificou-se de que no momento em que lhe tinha aparecido Basílides, este efetivamente se encontrava a cerca de 80 milhas de distância. Ora, aqui podemos ter efetivamente, no que diz respeito à mediunidade, algumas hipóteses. A bilocação do espírito, que se fez visível a Basílides, e, por que não, incorporação. Não sabemos, a incorporação, materialização. Poderá ter havido ali, portanto, uma materialização também de Basílides. Mas, pelo menos, ele fez-se visível a Vespasiano, pese embora estivesse a mais de 80 milhas. Portanto, há aqui um fenómeno de bilocação ou ubiquidade. Portanto, há aqui, efetivamente, alguns fenómenos interessantes de mediunidade. E agora, temos aqui algo muito interessante que, porventura, nem todos nós, enquanto espíritas, conhecemos. O cartaginês Tertuliano, teólogo e doutor da Igreja, é tido como o primeiro a empregar as mesas girantes. Ai, pois é, isso mesmo que eu estou dizendo. Nas comunicações com o mundo dos espíritos. Isto quando? Ora bem, este senhor nasceu no ano 160 e desencarnou no ano 230 depois de Cristo. Portanto, no século 2, 3 depois de Cristo. Ora bem, no capítulo 23 do seu livro Apologética, assim se exprimia ele. Dizia assim, ainda mais, se feiticeiras invocam espíritos e mesmo fazem que apareçam as almas dos mortos, se matam crianças com o propósito de obterem uma resposta dos oráculos, vejam bem esta desgraceira, matavam crianças, meu Deus, mas é o que está escrito. Se com as suas ilusões de prestidigitação têm a pretensão de fazerem vários milagres, se iludem com sonhos a cabeça do povo, pelo poder dos demónios, cuja ajuda pediram, igualmente cabras e mesas se tornam algo divino. Vejam bem. Mas vamos ver um pouquinho mais à frente, porque há aqui um outro senhor, que é o senhor Ammianus Marcellinus, historiador latino, cita em seus escritos uma modalidade de comunicação através de uma mesa sobre a qual estava gravado um alfabeto. Ou seja, punham um anel pendurado por um fio suspenso sobre o abecedário que estava sobre a mesa, e em meio às suas oscilações, as letras iam sendo apontadas uma a uma, formando palavras. Este curioso aparato chamava-se Mensa Divinatoriae, ou seja, mesa divinatória. Então, o fenómeno das mesas girantes, que eclodiu nas Américas após os fenómenos de Hydesville, em 1848, e que rapidamente invadiu a Europa a partir de 1850, já era conhecido há muitos séculos antes, porque estamos a falar, este senhor Ammianus Marcellinus foi historiador entre 330 e 400 depois de Cristo. Portanto, ainda que seja no século IV, princípio do século V, veja bem, temos aqui uma quantidade de séculos até aos fenómenos de Hydesville. E isto é algo que realmente, se calhar, nem todos conhecemos. Para quem quiser investigar, tem lá, na Encyclopedia of Physical Science, de New York University Books, está lá, no ano de 1974, na página 374. É a Enciclopédia Fodor. Para quem quiser descobrir. Mas agora aqui mais uma outra adenda que vem a talho de foice, que sai um bocadinho do esquema da cronologia da mediunidade. Em 1853, na revista francesa Illustration, de abril, saiu um artigo baseado numa transcrição de um jornal russo da Sibéria, o Svernava Pisela, eu não sei falar russo, perdoem-me, a tradução disto é o Abelha do Norte, cujo tema era o fenómeno das mesas girantes. Fenómeno esse, ressalta,
o tal dito articulista, conhecido desde há longos anos. Reparem bem, num artigo que é publicado em 1853 num jornal da Rússia, é dito que o fenómeno das mesas girantes já é conhecido há longos anos. Ora bem, à Europa Ocidental, ele tinha chegado há meia dúzia de dias. Porém, na Rússia, parece que as coisas já eram conhecidas há muito mais tempo. Pois é, o que se passará na Rússia, o que se passará na China, que nós desconhecemos devido às dificuldades linguísticas. Não é? Não sabemos. Continuando, e para terminarmos a nossa exploração. Na Idade Média, temos que na Grande América, na altura pouco populosa e apresentando comunidades índias, com estruturas sociais bem diferenciadas, vive e desenvolve sob a égide dos seus feiticeiros magos, obedecendo aos rituais da traça xamânica. Portanto, na América havia também, portanto, havia os feiticeiros, havia a magia, e tinha uma característica própria, mas ali também existiu sempre a mediunidade. Na Europa tardo-medieval, pontificam mediunidades extraordinárias, como a de Francisco de Assis, Dante Alighieri, João Hus e Joana d'Arc. Sobre Francisco de Assis, nós falaremos aqui num caso. Francisco de Assis, na sua primeira tentativa frustrada de evangelar os sarracenos, por causa de uma tempestade que assolou o navio em que seguiam, não conseguiram chegar ao destino e tiveram que regressar a Assis com grande dificuldade. Eles iam tentar evangelizar os sarracenos, mas veio uma tempestade e estiveram quase todos a morrer. Conta a tradição que o santo fez o milagre de pacificar a tempestade e de multiplicar a comida dos marinheiros que estava a acabar. Pois é. Mas são conhecidos muitos outros milagres, que, como sabemos, não são milagres porque não há derrogação das leis da natureza, são fenómenos mediúnicos, perfeitamente explicados hoje pela doutrina dos espíritos, e entre estes fenómenos produzidos através da mediunidade de Francisco de Assis, temos não apenas os muitos conhecidos de casos de cura, como também a da expulsão dos tais demónios, que também não são demónios, são espíritos nossos irmãos, infelizmente ainda desviados do caminho do bem, ignorantes, portanto, que se vão comprazendo em fazer o mal, mas eles vão modificar as suas atitudes, mas não são demónios, são irmãos nossos. E tinha também a faculdade de pacificar as feras. Todos conhecem essa característica do querido Francisco de Assis. E falaremos aqui também destes que acabámos de referir antes, também um pouco de Joana de Arc. Joana de Arc, com 13 anos de idade, começou a ter visões e a receber mensagens que ela dizia serem dos santos Miguel, Catarina e Margarida. Nestas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês e ajudar o seu rei na guerra contra a Inglaterra. Portanto, temos aqui claramente a habilidade de audição, de evidência, portanto, de audiência. E no caso seguinte, que também vamos aqui falar, é uma história interessante que vamos contar. Por volta de 1230, um rapaz fora assassinado perto da casa de Martim de Bulhões, pai de Santo António. Santo António. Os assassinos, por malvadez, levaram o corpo para o quintal de Martim e ali o enterraram em segredo. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo de delito no quintal do infeliz fidalgo, que foi acusado de crime. Diante dos gravíssimos indícios de que era culpado, por certo, seria condenado à morte. Pois bem, recebendo intuitivamente a notícia de que seu pai ia ser condenado, Santo António, que se encontrava em Pádua, na Itália, foi ter com o guardião do convento e pediu-lhe que o deixasse ausentar-se por breve tempo. E Santo António, de Pádua, viu-se transportado num instante a Lisboa, onde se apresentou no tribunal, tomando a defesa do suspeito. Os juízes ficaram surpresos com o aparecimento repentino daquele advogado e também da segurança com que ele falava, defendendo, portanto, o acusado. Mas não se convenceu da inocência do suspeito, infelizmente, devido às evidências de culpabilidade. Pois bem, como não havia testemunhas para poderem defender o coitado do pai do Santo António, o santo fez uma coisa incomum.
apelou para o depoimento do assassinado. Pois, apelou para o depoimento do assassinado. Surpresos com a proposta, toda a gente já se propunha rir às gargalhadas, mas Frei António insistiu. E os juízes, por curiosidade, consentiram em ir até à sepultura. Pois bem, lá vão eles todos até à sepultura. Aberta a sepultura, o santo chamou o frio cadáver, coitadinho, em voz alta e em nome de Deus, e ordenou-lhe que dissesse aos juízes se era verdade que Martim de Bulhões o assassinara. Levantou-se logo o morto. Pois bem, levantou-se logo o morto. E, como se estivesse vivo, respondeu com voz sonora e ouvida por todos que ali estavam, que Martim de Bulhões era inocente. Ora bem, este facto está também relatado no Livro dos Médios, no capítulo 7. Mas como é que é possível o morto levantar-se? Nós até sabemos que a ressurreição é impossível. O corpo já estava degradando. Mas aconteceu aqui algo que é bem possível, efetivamente, em mediunidade, que é a materialização. E o que se deu ali foi a materialização. O santo, Santo António, tinha capacidade, muito embora o seu corpo físico estivesse lá na Itália, tinha a capacidade de doação de ectoplasma que permitiu ao espírito daquele cadáver materializar-se, mostrar-se a quem ali estava e poder falar e dizer que aquela pessoa que estava ali a ser culpabilizada estava inocente. Fenómeno de materialização. Portanto, temos aqui o fenómeno de bilocação de Santo António, que se transforma de Itália a Lisboa, e também o fenómeno de materialização. Ou seja, são fenómenos extraordinários que estão referidos e que toda a gente conhece, mas que se passa com os olhos por cima das coisas e não se quer crer, não se quer interiorizar, não se raciocina sobre elas. Não se raciocina sobre elas. Mediunidade na Idade Moderna e Contemporânea. Bom, neste período temos inúmeras pessoas que, infelizmente, foram incineradas por falta de compreensão do que é e do que é o fenómeno mediúnico. Infelizmente, ou talvez felizmente, no seio da própria Igreja, seriam inúmeros os fenómenos mediúnicos que, sendo do conhecimento geral, aqui poderíamos referir. Porque não é um nem dois, são imensos. Mas nós vamos referir aqui uns dois ou três. Vamos lembrar um bem conhecido que realmente é um caso espantoso, dada a sua espetacularidade. E também porque só alguns médiuns mais dotados têm conseguido ter êxito em conseguir tal fenómeno. Refiro-me ao fenómeno da levitação. Frei José de Cupertino levitava com a maior facilidade. E mesmo sem querer. Ele não queria e bastava começar a orar e de imediato se levantava no espaço. Muitas foram as testemunhas desses fenómenos, entre as quais se encontrava o próprio Papa Urbano VIII. Essa é uma das razões porque este coitado não foi parar à fogueira. Porque senão mais certo era ter ido parar à fogueira. Mas temos um outro. O mesmo fazia o Padre Pio de Pietrelcina. O Padre Pio de Pietrelcina também levitava. Temos registros de fenómenos mediúnicos que atestam a sua mediunidade, materialização, clarividência, levitação, bilocação, ubiquidade, etc. E há uma história interessantíssima que iremos aqui contar, já estamos quase a terminar os nossos slides e é interessante contar esta história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comandante da Força Aérea Americana, estacionada na cidade de Bari, em Itália, levou um esquadrão de bombardeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão que se localizava perto de São Giovanni Rotondo. Porém, quando os pilotos já estavam próximos do alvo, viram no céu, à sua frente, um monge com as mãos erguidas, desviando assim os aviões. Ora bem, as bombas, eles já estavam a carregar o botão, iam ser lançadas sobre aquela zona e sobre o povoado. As bombas lançadas foram cair nos bosques distantes do lugarejo. E depois, mais tarde, todos se perguntavam quem seria aquele monge que lhes apareceu no céu e ao qual os pilotos obedeceram. Entretanto, alguém informou o general que em São Giovano havia um monge que fazia milagres.
Então ele decidiu que assim que terminasse a guerra, iria descobrir esse monge, queria conhecê-lo pessoalmente. E assim foi. Depois da guerra, o general e mais alguns aviadores, seus amigos, foram ao convento dos capuchinhos e, entre os vários monges que ali estavam, reconheceu de imediato o que tinha feito desviar os aviões. Este, por sua vez, o monge, caminhou ao seu encontro e disse: Então foi você que quis matar todos nós, hein? Bom, e estabeleceu-se ali um diálogo amistoso que tem como curiosidade o general não falar italiano, não sabia italiano, e o monge não sabia falar inglês. Porém, o general, quando se foi embora, eh, ele percebeu tudo aquilo que o monge disse e dizia: Não, não, mas ele falava inglês. Não falava inglês. Houve ali também o fenómeno de xenoglossia, ou seja, houve ali, digamos que a tradução espontânea e instantânea daquilo que um dizia e o outro compreendia. Fenómenos de mediunidade perfeitamente explicáveis, mas que são extraordinários. Emmanuel Swedenborg recolhia, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtrava para o conhecimento humano, segundo as concepções da sua época. Suas visões do mundo espiritual foram comprovadas posteriormente pelos trabalhos de Allan Kardec e de André Luiz, através de Chico Xavier. Podemos dizer que Emmanuel Swedenborg foi um precursor do espiritismo, que além de vir corroborar que a vida continua para além do túmulo, veio descrever o mundo espiritual com uma riqueza de detalhes até então desconhecidos. Isto mais de 100 anos antes de Allan Kardec e de Chico Xavier. Ao longo do século XIX, os testemunhos mediúnicos sucedem-se e reencarnam inúmeros missionários da mediunidade com a missão de comprovar a realidade espiritual. Entre eles, citamos Andrew Jackson Davis, Eusápia Paladino, Staton Moses, Vera Krijanovskaya, Elizabeth Desprance, Florence Cook, Federica Wolff, Daniel Danglazome, entre muitos e muitos e muitos outros. Porque existiram muitos mais, estes são apenas alguns deles. Então, dá-se na América o conhecido fenómeno de Hydesville, na noite de 31 de março de 1848. O que ali aconteceu viraria definitivamente o rumo das atenções para os raps e outros fenómenos mediúnicos. Estabelecia-se naquele dia a telegrafia, que permitia o contacto inteligente com o mundo espiritual. Através de simples pancadas, método que logo de seguida se melhorou com a introdução de métodos mais expeditos, que permitiram um diálogo mais acelerado com o mundo espiritual, do qual se recebeu a informação também, que a razão dos fenómenos que estavam a acontecer estava na necessidade de unir a humanidade e convencer as mentes críticas e céticas da realidade da imortalidade da alma. Portanto, os fenómenos não aconteceram ao acaso, nem por acaso. Tudo aquilo foi concertado. Foi então que a mediunidade, essa faculdade mal conhecida e anatematizada por muitos, foi abordada por uma competência fria e racional que inicia um processo de estudo que iria culminar com o enunciado de uma nova doutrina, a doutrina dos espíritos. Estamos a falar, como não podia deixar de ser, de Allan Kardec. É Allan Kardec que vai abordar, registar, estudar e classificar este tipo de fenomenologia, sistematizando-a racionalmente e dela deduzir normas e princípios diretores. Com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, digamos que, matou a morte. Matou a morte. E rasgou a partir de horizontes de compreensão onde não cabem mais as superstições que tanto sofrimento e prejuízo têm causado à humanidade. Pouco depois, com a publicação do Livro dos Médios, em 15 de janeiro de 1861, o fenómeno mediúnico passou a ser cientificamente analisado à luz da razão, saindo do campo do maravilhoso para ser enquadrado nas leis naturais que regem a vida e que progressivamente vamos adentrando, que progressivamente vamos compreendendo. Então a doutrina espírita surgiu na época em que os homens estavam preparados pela evolução das mentalidades e da civilização a entendê-la e a dar-lhe continuidade. O século de Kardec é também o século de Darwin, de Freud, de Zamenhof, o século em que a escravidão
Foi banida de todos os países civilizados. Enfim, o século XIX foi uma época de tal modo marcante na história da humanidade que talvez só o possamos comparar ao século de Augusto, em que, entre outros eventos de menor importância, aconteceu aquele que é o maior de todos os eventos da humanidade, que foi o nascimento de Jesus de Nazaré. Ou talvez comparar também com o século de Péricles, que foi considerado o século da Idade do Ouro da Grécia. E finalizamos dando aqui conta de alguns dos livros que serviram como bibliografia para fazer este trabalho, sendo que, logicamente, além destes livros, muitas revistas e outros artigos foram analisados para poder fazer este trabalho. E terminamos aqui a nossa apresentação, lembrando que realmente, por mais nós estudemos, por mais trabalhemos, há sempre coisas a descobrir, há sempre assuntos que ainda não dominamos a 100%. Temos consciência, isso não nos resta dúvidas, pelo menos a nós outros que estamos na doutrina dos espíritos há uns aninhos, de que efetivamente a doutrina dos espíritos nos rasga horizontes de compreensão que não vemos noutras doutrinas. Não somos apologistas de que apenas devemos ser espíritas ou de que todos tenhamos que ser espíritas, longe disso. Todas as religiões e doutrinas existentes têm o seu espaço, têm o seu papel. Se elas não fossem para existir, Deus não permitiria que elas existissem. E, portanto, cada um está no seu caminho e não vamos desviar ninguém dos caminhos que, porventura, escolheu para percorrer. Porém, nós nos sentimos muito bem no Espiritismo e convidamos a todos, quando fazemos estas lives, não as fazemos apenas para os espíritas, as fazemos também para aqueles que, não sendo espíritas, porventura possam vir a ganhar consciência de que existem outras coisas que talvez valha a pena investigar, e é esse o convite. Investiguem, analisem, raciocinem sobre os temas e acredito que serão temas que, tendo motivos de referência, nos auxiliarão a refletir sobre muitas coisas que nos envolvem, as vicissitudes da vida e também estas maravilhas que a doutrina espírita nos vai permitindo compreender.